A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos, sou Cristiane Moreira Rossoni, colunista oficial e embaixadora da revista A Empreendedora. Dando seguimento à nossa série Fazendas Sustentáveis, hoje contamos com mais uma convidada. Nossa convidada de hoje é mestre e doutoranda em Direito Ambiental, professora Aline Maria Trindade Ramos, cujo tema é Ideias e Práticas e a conscientização ambiental. Porém, antes de começarmos o nosso bate-papo, vamos verificar um pouco sobre a empreendedora. Antes do vídeo institucional, peço a todos que sigam a revista A Empreendedora, tanto no Face, Instagram e outras mídias. Então, para verificarmos acerca da empreendedora, vamos ver o vídeo institucional, já agradecendo o apoio cultural do Sindiplan, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Flores e Plantas de Curitiba e região metropolitana. Então, vamos ao vídeo institucional. Professora Aline, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Gostaria, então, antes de pedir a sua apresentação. Oi, Cris, um grande prazer estar aqui. Um grande prazer estar aqui contigo, te ver de novo, e nessa oportunidade de falar sobre conscientização ambiental. Então, eu tenho a graduação em Direito, né? Tenho a formação em História também, iniciei a formação em Biologia, a graduação, mas não dei continuidade devido a outros projetos, e tenho especialização em Direito Ambiental, mestrado também em Direito Ambiental, e agora estou no desafio aí do doutorado, né, também na área ambiental. Certo. Então, acerca da evolução da legislação ambiental, gostaríamos de saber um pouco mais. Quais foram as leis que teve lá atrás? Qual que foi essa evolução a respeito da legislação em prol do meio ambiente? Pois então, né, Cris, no Brasil nada é fácil, né? Você sabe disso também, né? A gente não teve na nossa formação, enquanto país, uma preocupação com a proteção ambiental. A gente teve a proteção com o nosso patrimônio enquanto riqueza econômica, né? Em algum determinado momento, nas primeiras constituições, a gente vê lá a proteção a florestas, mas não como meio ambiente, mas sim como um patrimônio com valor econômico.
E, ao longo do tempo, as coisas foram mudando. E, então, década de 60, começam a surgir obras que falam sobre meio ambiente. Isso começa a respingar mundo afora e começa a respingar na nossa legislação também. Então, surge Código Florestal, né? Por mais incrível que possa parecer, né? Um Código Florestal que surge em época de ditadura militar, mas ele surge ali. Depois ele vai sendo aprimorado, surge Política Nacional do Meio Ambiente, numa época que começou a ebulição das preocupações ambientais, e a nossa Constituição de 88, ela coroou, né, a questão do meio ambiente, a proteção, porque lá no 225 da Constituição, a gente tem um capítulo dedicado ao meio ambiente. Isso foi uma inovação, tanto a título de Brasil, quanto a título de mundo, porque muitas constituições de outros países trouxeram proteção ambiental depois da nossa. Então, nós temos aí um pioneirismo, se for ver, né? Claro que a observância, colocar em prática o que está lá, é um caminho mais longo, né? Então, não é só porque está na Constituição desde 88 que a partir dali as coisas já começam a acontecer. Não, é um caminho lento, e depois, quando vem a Constituição de 88, a gente tem uma série de outras prioridades a implantar no país, de melhorias, de econômicas e sociais. Então, as questões ambientais começam a ser executadas e ser exigidas pelo Ministério Público ali, década de 90 para frente, quase anos 2000, ali que a gente começa a ver a efetividade da nossa Constituição sendo exigida e as leis mais densas, vamos dizer, sendo aprovadas, e aí complementando aquilo que a Constituição já estava trazendo. Então, a gente tem um caminhar aí que ele é recente, se for ver, comparando com outras áreas do direito, mas mesmo assim ele é importante e hoje bastante sedimentado. A gente tem uma estrutura, né, no que a gente chama de CISNAMA, o Sistema de Meio Ambiente, que tem todos os órgãos, né, e vocês conhecem IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, os órgãos estaduais, os órgãos municipais, tudo isso formam uma estrutura que dá execução, né, que faz com que as políticas e as ações aconteçam. Na verdade, se for verificar até o próprio avanço da sociedade com relação à defesa do meio ambiente, se percebe tudo isso, a sociedade ainda está um pouco, vamos dizer assim, não seria arcaica a palavra, mas seria atrelada a alguns fatores lá de trás, como, eu não vou ter rendimento se eu investir mais em sustentabilidade, eu não vou ter a mesma produtividade, não vou ter meios de ter maior renda, e eles não conseguem perceber que o próprio meio ambiente, ele pode ser um meio que pode influenciar e aumentar a sua renda, aumentar ainda mais, e eles com receio, ou talvez com um certo preconceito, não vão além, acabam se estagnando e tendo essa visão retrógrada. Aquela visão de que meio ambiente e economia não conversam, quando, na verdade, eles têm tudo para conversar e para andar juntos. Tanto que a nossa Constituição, no artigo 170, que trata da ordem econômica, quer dizer, qual é o caminho, qual é o norte do Brasil em termos de economia? Está lá no artigo 170 a opção, e está lá dizendo, bom, a gente vai priorizar livre comércio, a propriedade privada, mas também o direito do consumidor, a função social da propriedade e proteção ao meio ambiente. Então, veja, está na nossa ordem econômica. O que nos falta, por vezes, é vontade dos setores de dialogar, né? Tanto quem está defendendo lá o andar da economia, quanto quem está defendendo o meio ambiente. E, como tu disseste, o desenvolvimento sustentável, às vezes ele assusta, mas ele só assusta. Ele tem tudo para gerar lucros e de uma forma muito benéfica para a sociedade como um todo, né? Inclusive eu tratei em outra live a respeito da educação ambiental, o quanto importante deveria ter essa união entre o poder público com os particulares, mostrando ideias, projetos, formas
de obter maior lucro com meio sustentável, para que as pessoas pudessem se dar conta de fato. Então, eu acho que também falta isso ainda na sociedade, mostrar que realmente funciona. As pessoas têm esse preconceito, estão talvez no que a gente chama de antropocentrismo, né, que o ser humano é o centro de tudo, e não conseguem enxergar o quanto as coisas estão interrelacionadas, e o meio ambiente é importante, nós estamos dentro, né, dessa questão ambiental, ser humano como também uma vida que se interrelaciona com as demais, né. Temos aí desafios, e a educação ambiental é um caminho desde tenra idade, se aplicar e se fazer funcionar, é um princípio do direito ambiental, tem uma lei específica, e nós temos que fazer que de fato, ela seja aplicada desde a creche, de ensino fundamental, ensino médio, superior e aí fora, né? Exato, até aquela vez eu recordo que eu citei e recordei da época em que eu estava, não sei, nas séries iniciais, e que a gente tinha aquela experiência do feijão no algodão para ver crescer, enfim. Então, ali já se dá um início, só que é muito pouco. É algo que tinha que ser constante na vida da criança, do adolescente, e levado. Só que ainda é muito pouco discutido, né? Para te ter uma ideia, quando eu estava também no ensino fundamental, que faz um bocado de tempo, se falava já em reciclagem, natureza, claro, muito menos do que agora, né? Mas depois falaram em algumas aulas e passaram-se anos sem que ninguém mais falasse disso. Aí eu lembro que eu pensei assim, bom, certo, não precisa mais, eu pensei, né? Olha só, né, que pensamento tosco, né? Não, precisa, só que a gente tem que estar falando sempre, lembrando disso, revisitando o assunto, porque é a nossa vida, né? E a própria Constituição diz que temos que garantir meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. E em qual geração nós estamos pensando? Na nossa somente? Talvez nem nela. Exatamente. Na verdade, se for ver, eu acredito que não sei se a senhora tem conhecimento a respeito de projetos nas escolas para aumentar essa repercussão toda. Tem, eu não recordo. Tem? A gente sabe que atualmente o MEC tem feito exigências, né, nas formas, através de projetos, né, que este assunto esteja presente sempre nos currículos. A gente sabe porque, por eu estar na Secretaria de Meio Ambiente do município aqui, as escolas acabam nos procurando também, né, para pegar material, informações e tal. Então, a gente consegue perceber. E a gente também vai até as escolas, seguidamente, levando informações, palestras, panfletos, né, tudo isso. Trazendo grupos de teatro, as crianças gostam muito, ali no dia do meio ambiente, agora no dia da água, né, isso é muito importante. Uma pena agora com pandemia que essas coisas presenciais não estão sendo possíveis, né? Mas estamos planejando aí ações para a hora que voltar e fazendo o que é possível agora, né? Exatamente. E esses projetos seriam desde os primeiros anos escolares. Os primeiros anos já estariam incluídos. Já. Veja, tem alterações, né? Tem diferenças, melhor dizendo, entre municípios, porque a questão de educação fundamental, pré-escolar, é incumbência municipal. E aí, claro que vão ter municípios que vão ter ações mais densas nesse sentido e outros menos, mas que está lá nos currículos, que está presente essa temática, sabemos que sim, que está presente. Exato. Outra questão, só que eu gostaria de salientar, a própria revista Empreendedora, ela vem desempenhando e a gente vem realizando uma série de atividades nesse sentido, buscando a maior conscientização ambiental por parte de todos e mostrando a realidade, mostrando o que vem acontecendo, seja por meio de artigos, seja por meio de lives, entrevistas, seja o que for. Então, eu acho importante cada vez mais particulares, poder público, enfim, todos nesse sentido. Eu acho que tem que acrescentar aí muito, não só para o Brasil, a nível mundial também.
É importante que a sociedade ela seja abrangida nas ações e que a gente possa levar a informação. Tu falaste Sim, antes em educação ambiental, né? A lei de educação ambiental ela prevê a obrigatoriedade para que os meios de comunicação eles desempenhem também o papel de informação exato. ambiental. Então nós precisamos também exigir que esses espaços sejam de fato utilizados para a educação ambiental e não necessariamente lá de madrugada quando ninguém assiste, né? Mas em horário Exato. bom, né? E não só TV, mas também rádio, né? Todos os canais de comunicação, veículos de comunicação, eles precisam também cumprir com a lei e trazer informação ambiental, educação ambiental, né? Exatamente. Não, e abordando sobre esse assunto, eu lembrei da época em que fizemos, que a senhora era minha orientadora do TCC, que foi sobre o cadastro ambiental rural. Também foi feita a pesquisa, foi verificado realmente que as pessoas estão engatinhando. Pode-se dizer que estão engatinhando num perfil ambiental em que só fazem, vamos colocar 50%, realizam essas ações ambientais que precisa, por exemplo, a confecção do CAR, enfim, outras questões nesse sentido, quando realmente precisam, quando realmente encerra-se, eu preciso fazer tal atividade e eu vou precisar do CAR. O registro de imóveis está me exigindo o CAR, eu vou precisar agora, então eu vou me preocupar com isso agora. Não vou me preocupar antes, porque talvez eu leve isso, debata, leve isso para o governo perceba que, eu não tenho a área de preservação permanente que precisava, eu não tenho reserva legal. Então, as pessoas ainda não têm essa segurança, podemos dizer assim, tanto a nível de informação, que falta informação nos meios, nas mídias, e tanto em questão da própria ferramenta e de um pensamento de tempos atrás. Então, é uma união de questões que não deixam, talvez, essa evolução chegar com toda a força. O que eu verifico às vezes, né, entre a nossa região, que é uma região de fazendas, de produtores rurais, né, familiares, e o que a gente percebe por vezes é uma desinformação, né, que é mais ou menos na esteira do que tu estavas falando. Uma desinformação, eles acham, eu não vou informar que eu tenho aqui um rio, um arroio que passa aqui, Exato. porque eles têm medo, muitos, Exatamente. pior do que a gente possa imaginar, eles têm medo de ser desapropriados, muitos. Eu escuto isso. Tu imagina que dentro da proteção ambiental, né, a gente tem a proteção do meio ambiente cultural também, que eu trabalho isso na minha tese. E verificando, conversando com os produtores aqui, teve uma fazenda, uma senhora que me disse, olha, nós tínhamos aqui dessa lavoura agora, ela me sinalizou, assim, mostrou, aqui nós tínhamos cerâmica indígena, nós tínhamos muitas coisas indígenas, e o meu pai mandou lavrar muito rápido, antes que qualquer um soubesse que tinha, de medo de ser desapropriado. Olha que absurdo. Então, a gente perdeu ali uma história, perdeu uma riqueza, perdeu por medo. E a questão ambiental é exatamente a mesma coisa. É isso que eu verifico nos interiores, é isso que eu verifico nas pessoas que estão mais lá distante, e a gente precisa chegar até lá, e chegar até elas e dizer, não, vocês não vão ser desapropriados. Vocês, ao contrário, agora tem a lei de pagamento de serviços ambientais, que é uma lei nova, que pode, inclusive, beneficiá-los, e eles protegendo a área, mas precisamos levar a informação. Exato. Esse é o gargalo. Aos poucos isso vai indo. E eu notei também a preocupação da a Secretaria do Turismo em relação a essa conscientização. Então, eu achei ótimo, é uma evolução enorme, porque ela poderia estar vinculada só apenas ao turismo. Não, mas se pensa num turismo ecológico também, se pensa em uma amplitude maior, né? E não só no turismo em si. Então, isso eu achei brilhante.
A nossa secretaria, ela acaba englobando turismo, cultura e meio ambiente. Acabam sendo 3 pastas numa só, e a um primeiro olhar, para quem vê de fora, parece que elas não se conversam. Mas elas se conversam muito bem, porque justamente nessa linha a gente consegue construir um turismo sustentável, um turismo ecológico, muito de turismo rural, então, desenvolvendo as fazendas, desenvolvendo as famílias, e tu sabes, né, Cristina, as pessoas sabem que antigamente o dinheiro das fazendas ficava mais com os homens. Então, Sim. o turismo rural leva o dinheiro para as mulheres. Isso é muito bom. Elas, a maioria, é que tocam as fazendas. Exato. Elas é que tocam os empreendimentos rurais, as queijarias. São mulheres que estão à frente. Isso é muito legal. É uma democratização da distribuição de renda. Exatamente. Perfeito. Voltando um pouquinho com relação à legislação. Qual que é a contribuição da legislação com essa defesa? Ela foi positiva? Ela foi negativa? Qual que é o seu olhar sobre a legislação para o meio ambiente? Assim, Cris, a gente tem sim uma legislação benéfica em muitos aspectos, mas nós também não podemos fechar os olhos quando a legislação ela acaba atrapalhando. Claro. Então, isso eu trabalho na minha pesquisa, no doutorado, na tese, que é justamente a questão assim da lei que ela está colocando em risco comportamentos culturais, que esses comportamentos culturais, eles representam uma forma de relação que as pessoas têm com a sua terra, com a sua fazenda. E aí vem a lei e manda mudar o comportamento. E quando você manda mudar o comportamento e o fazendeiro, a família muda o comportamento, isso reflete no próprio meio ambiente natural. Vou dar um exemplo. Tá? Aqui nós tivemos a questão da proibição da queima de campo, um tempo atrás, na nossa região. Só que nós temos o que se chama de campo de altitude. Então, o campo de altitude no inverno, com muitas geadas e até neve, ele seca, ele fica uma palha seca que não alimenta o gado. E aí, não alimentando o gado, chegou um finalzinho do inverno, o proprietário precisa queimar o campo, que é uma sapeca rala, que passa muito rápido, para que brote o verde e o gado engorde, ele consiga vender ali alguma coisa já em dezembro, mas ele consiga vender o gado gordo em fevereiro. E aí, com a proibição do campo, de queima de campo, o que aconteceu? O gado não engordava. E aí, as nossas fazendas aqui, elas não têm uma grande densidade de número de cabeças por hectare. É menos cabeça por hectare, porque o nosso campo é mais ralo. Então, eles precisaram migrar de atividade. Migrando de atividade, o que a gente viu aumentar muito na região? Plantação de árvores exóticas, então pinos e ilhotes explodiu, e agora a conversão para lavouras na batata e no brócolis. É ruim? Não é ruim você ter as lavouras. Entretanto, nós temos um campo que é frágil, com uma camada muito fina de terra preta, que levou 200 milhões de anos para se formar, dados da Emater, e se você explorar muitos anos seguidos com a batata, que vai uma quantidade de agrotóxicos bem considerável, essa camada de terra ela se perde muito rápido. Então, para nós, é melhor o gado em cima do campo. Para nós, é melhor o gado, inclusive, porque nós temos nascentes importantes aqui. Nascente do Rio das Antas, nós temos nascente de rio que alimenta o Rio Pelotas. Então, nós temos nascentes muito importantes. E as lavouras acabam tendo um impacto muito maior nas nascentes e no nosso solo. Então, é melhor a queima de campo, que é uma questão cultural. E que já temos prova científica de que não causa todo o impacto que se pensava na emissão de gás carbônico. Então, veja, é uma lei que veio com uma boa intenção, mas que acabou alterando culturalmente o comportamento das famílias e que refletiu no meio ambiente de uma forma muito pior. Então, eu trabalho essa questão, e esse é um exemplo que eu te trouxe, mas eu teria outros, como, por exemplo, do queijo artesanal serrano, que o impacto é mais ou menos o mesmo. Claro. Bom, e com relação, por exemplo, a uma atitude simples, vamos supor que eu tenha um papel
escreva no papel o meu nome, vamos dizer assim, e daí esse papel, ele vai para um rio, enfim, ele vai causar poluição de alguma forma. Bom, talvez as pessoas não tenham consciência de quais as esferas que ela pode ser responsabilizada. Será que é civil? Será que é penal? Será que é só civil? Só penal? Será que é os dois? Administrativo? Como é que eu vou ser penalizado? Então, eu acho interessante a gente abordar essa questão para as pessoas terem um pouco mais de consciência, até porque uma simples atitude que parece tão corriqueira, né? Alguma coisa que é apenas um papel, mas e qual reflexo que ela pode ter? Será que ela vai atingir uma responsabilização? Sim, muito importante. E veja, quando vem uma legislação ambiental, como foi o caso do exemplo que eu dei antes, as pessoas precisam cumprir sob pena de uma tríplice responsabilização, e por isso acaba acontecendo aquele problema que eu falei. Mas qual é essa tríplice responsabilização? O que acontece, né, com o resíduo destinado em um local incorreto, com uma contaminação, com uma queima de campo em época de proibição, por exemplo, né? Vamos imaginar diversos anos, cortes de mata sem licença. O que acontece? Nós temos a tríplice responsabilidade, que vai estar na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte, que o causador do impacto, ele vai ser responsável na esfera penal, porque ele vai estar causando um crime ambiental, na esfera civil, porque ele vai estar causando um dano, e antes ainda, na esfera administrativa, por uma infração administrativa causada, que é a que primeiro chega, que com a autuação, que seja municipal, através de um fiscal municipal, seja estadual, no nosso caso, o Rio Grande do Sul, através da Patran, né, mas cada estado tem os seus órgãos, ou seja federal, que é o IBAMA, que as pessoas têm mais medo, né, do IBAMA. E, de fato, porque as multas são muito mais pesadas, com valores bem mais intensos. Então, é preciso tomar cuidado, porque eu vou lá, negocio com o Ministério Público na esfera civil, mas daqui a pouco eu sou chamado para negociar na esfera penal. E aí você justificar para uma pessoa simples, daqui a pouco humilde, de que ela vai dizer, mas eu já fui lá, eu já negociei, por quê? Porque estão me chamando de novo. E aí você diz, não, tem que ir, de fato, que agora é penal, antes era cível. E é isso que nós precisamos, que as pessoas entendam, que é uma incomodação realmente muito ruim, que é uma incomodação em 3 esferas. Eu vou ter depois um PRAD para responder junto ao meio ambiente do município, se a autuação foi ali, ou o Ministério Público vai mandar para o município para que ele conduza. O Ministério Público vai ficar no pé, vai ficar pedindo laudos, fotos, vai acompanhar aquela área degradada por anos. Então, nós temos que tomar cuidado e agir de uma forma preventiva, para evitar essa incomodação e para evitar, claro, o mais importante, o impacto no meio ambiente, que nem sempre se consegue recuperar da maneira como se deveria, porque o meio ambiente não tem mais capacidade de se regenerar na evolução de impactos que nós estamos causando. E nesse contexto, talvez as pessoas podem pensar assim, bom, realmente, eu já paguei, não preciso mais pagar. Tá, muitas vezes, alguns operadores do direito, algumas pessoas que estão iniciando nesse caminho, que ainda não tiveram a interação com o direito ambiental em si, podem pensar, tá, mas isso aí não seria uma punição, digamos assim, uma punição dupla? Será que realmente eu poderia ser penalizado 3 vezes? Então, isso convém ressaltar que sim, é possível, são esferas diferentes, não se refere a uma tripla responsabilização. Claro, em linhas gerais, a gente pode dizer que é uma tripla, porque é civil, criminal e administrativa, mas se referem a esferas diferentes, caminhos, penalizações diferentes e bens jurídicos tutelados diferentes. Exatamente. No direito, a gente diz, né, quando tem uma dupla punição, a gente diz, não pode o bis in idem, né? A expressão técnica é bis in idem. Na verdade, aqui, na esfera ambiental,
Nesse caso, não é bis in idem, justamente por isso, porque são em esferas diferentes. A não ser que nós tivéssemos, aí sim, vamos imaginar a situação, um município atua através do fiscal municipal e o IBAMA viesse e autuasse pela mesma coisa. Então, aí sim, Exato. teríamos bis in idem, porque seria dentro da esfera administrativa. E aí sim, o procurador da pessoa, da parte ali autuada, pode, então, pleitear o arquivamento daquela mais distante, do IBAMA, e ficar com a municipal, que é mais próxima do cidadão. Claro, claro. Por isso é tão importante ter uma conscientização grande nesse sentido. É verdade. Com relação às universidades, mudando um pouquinho só o contexto. A senhora verifica que as universidades, elas procuram levar essa defesa ao meio ambiente para os bancos acadêmicos? Tem projetos nesse sentido? Ou ainda é algo longe, algo distante dos bancos acadêmicos? Tem. As universidades, elas têm investido muito na questão ambiental. Eu vejo nas mais próximas que a gente tem mais relação, né? Claro. Mas elas têm, inclusive por exigência do MEC, né? O MEC exige que exista a questão dos temas ambientais nos diversos cursos, tanto no curso de Direito, nós vamos ter não só a disciplina de Direito Ambiental, mas vamos ter um olhar ambiental no Direito Constitucional, no Direito das Coisas, que é lá de patrimônio, posse, né? Também no Direito Penal, vai estar, inclusive, na ementa do direito administrativo, sim, e os projetos, eles têm acontecido, e eu vou te dizer mais, com pandemia mesmo, foi assim, ó, uma quantidade de acesso de informação que foi produzido pelas universidades na questão ambiental. Então, nós temos claro, a pandemia não é boa, né? São vidas que estão se perdendo, são familiares, conhecidos, amigos, Claro. e que isso passe de uma vez, né? Mas na questão de acesso à informação, de utilizar as ferramentas tecnológicas, olha nós aqui, né? Olha que maravilha isso. E nós, acho que ainda íamos ficar dormentes, eu vou dizer assim, se não tivéssemos a pandemia. Exatamente. Então, nós temos acesso hoje à informação ambiental. Outro dia eu estava vendo da Universidade da Espanha, da Universidade de Portugal, da Universidade da Bahia, da Universidade do Rio, da Universidade da Federal do Paraná, maravilha, Federal de Santa Catarina, da UPF, olha só que coisa boa, e da Universidade de Caxias do Sul, que é da onde eu venho, onde eu trabalho, né? E nós temos muito material produzido não só no nosso programa de pós-graduação, mas também no programa de graduação. Isso é muito bom. Muito importante. E isso é crescente, né? Na verdade, todas vão aderindo a esse contexto porque vão verificando essa relevância para a sociedade e para esses novos profissionais que estão se desenvolvendo. Exatamente. Antes da pandemia, eu recordo que a senhora sempre participou e participava dos projetos Randon. Qual a contribuição dos projetos Randon com o meio ambiente? Como que esse projeto aplicava essa conscientização, essa educação? Quais as atividades que desenvolvia? Vem bem ao encontro do que estamos falando, né? O projeto, ele é um projeto organizado pelo Ministério da Defesa, envolve universidades do Brasil inteiro que se reúnem num batalhão em alguma cidade do Brasil, geralmente norte, nordeste, né? Geralmente são duas capitais, e dali os alunos vão para as pequenas cidades do interior, e aí vão, junto com professores, realizar projetos sociais e ambientais. E, de fato, nós tivemos a oportunidade de realizar projetos, assim, fantásticos, maravilhosos, no Maranhão, em Tocantins, no Pará, na Paraíba, e já veja, há bastante tempo, já que participamos do projeto, e sempre levando a educação ambiental, e também nos surpreendendo com a riqueza cultural que nós temos no interiorzão desse país.
Eu me lembro de contar rapidamente aqui de uma cidadezinha, Monção, no interior do Maranhão, que nós fomos conhecer uma comunidade bem do interior, e aí a gente foi de ônibus, depois a gente foi de barco 40 minutos num rio imenso, e chegamos lá, todas as casas de barro, né? Tem um nome certo para dizer, não me lembro bem como fala. Isso, e aí nós fizemos atividades ali com a comunidade, envolvendo crianças, mulheres, homens de todas as idades, de educação ambiental e outras atividades mais gerando também economia, renda, possibilidades de renda, né? E começou a virar o tempo, e aí a gente recebeu abrigo na casa deles, né? Porque nós estávamos embaixo de uma grande árvore. E aí começou a virar o tempo, trovejar e tal, e daí talvez a gente não conseguisse sair naquele momento. Então nós fomos para a casa deles. E eu olhei aquela casa toda de barro e eu pensei assim, olha, se eu tiver que dormir aqui, eu durmo, porque tá caprichadinho, limpinho, os donos da casa são uns amores, se eu tiver que dormir aqui, não tem problema. E aí, o senhor, o dono da casa, ele não tinha estudo, a mãe dele era descendente de escrava, a avó dele era escrava mesmo, ele contou as histórias. E aí ele olhou assim, começou a anoitecer, e aí ele disse, olha, agora a minha vista não ajuda, mas eu conheço as constelações. Então, olha que máximo, ele não tinha conhecimento daquilo que a gente foi levar, mas eu aprendi algumas coisas com ele. Exatamente. E isso não tem preço que pague, não. Né? Não tem o que pague. Isso é muito bom. Jamais. Tomara que isso volte de novo, que a pandemia, enfim, consiga se expandir e tal, que consiga voltar esses projetos, né? Tomara, Sim, esses e outros. A gente mantém o grupo no WhatsApp dos professores envolvidos e todos esperando ansiosamente que termine essa pandemia e que a gente possa voltar a campo para trabalhar direto com as comunidades, né? Show! Bom, com relação ao turismo ecológico, como é que é desenvolvido na sua região o turismo ecológico? Ele é realizado em grande proporção, em menor proporção? Como é que funciona? Sim, a gente tem trabalhado muito com o turismo rural e ecológico sustentável. Né? Então, com a abertura de trilhas nas fazendas, trilhas ecológicas, houve um projeto de trilhas autoguiadas, mas eu confesso assim, que foi um projeto anterior e que em certa parte deu certo, em certa parte não, porque nós temos o fenômeno da viração aqui, da serração, né? Então, você liberar o turista sozinho em determinados interiores das fazendas pode ser perigoso em momentos do dia, porque sobe a serração do cânion e aí você não enxerga mais nada, né? Mas a gente tem desenvolvido trilhas e incentivado que haja a função do guia, né? O guia como uma função econômica, e não podemos nos queixar, os guias, assim, não fosse a pandemia, olha, eles estavam muito bem, a gente incentivou muito, até porque eles conhecem a nossa fauna, a nossa flora, e podem falar para o visitante sobre tudo isso, e tomar aqueles cuidados, olha, anda na trilha, nas trilhas demarcadas, tudo certinho, então a gente tem feito esse trabalho. E agora nós estamos também participando do projeto, que é o projeto Trilha das Araucárias, que é trilha de longo curso que envolve desde Canela, o Parque Nacional de Canela, até São Joaquim, e que depois vai emendar com trilhas que vão até o norte do país e vai passar aqui no nosso município pela beira dos cânions. Então, nós estamos desenvolvendo esta trilha para que a pessoa possa vir e fazer só um trecho ou fazer todo o nosso município, ou de Cambará até o nosso, ou daqui a Bom Jardim da Serra, enfim. Então, a gente tem feito as reuniões, teve uma fase agora 15 dias, daqui 15 dias teremos a próxima, e isso realmente está crescendo. E ela é toda baseada dentro da ideia de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente, de demarcação, de orientar o visitante daquilo que ele pode, daquilo que ele não pode fazer, de uma forma que ele se integre com a natureza, que é tão rica, né, e que é tão
maravilhosa aqui na nossa região. Claro. E com relação às fazendas sustentáveis, na sua região, como que a senhora se recorda? Por exemplo, tem bastante fazenda sustentável, fazenda planejada, como é que funciona? Ou a maioria não adere a esses métodos sustentáveis? Assim, nós temos muita produção agrícola, mas eu vou ser franca em dizer que em grande quantidade e muitas se deveu à questão ali da proibição de queima que eu comentei lá atrás, né? Claro. Essa não é muito ecológica, não. Mas ao passo, ao largo, nós vamos ter também outras atividades, outras fazendas que sim, claro, super sustentáveis. Nós temos uma, inclusive, que produz o queijo artesanal serrano, que é um patrimônio cultural e imaterial aqui, e que produz com um gado misto, misto com um tipo de gado que está em extinção, que é o gado franqueiro, que era o gado que existia quando o Brasil foi ocupado, que foi trazido da África, um gado cuja linhagem já está em extinção, e nós temos aqui no município, e era com os chifres muito grandes, eram os chifres que se faziam aí, os utensílios antigamente era desse gado. Então, é o gado, originalmente, do qual se fazia o queijo, gado de corte, né? Não é gado de leite. Então, nós tem umas 2 fazendas, assim, que são puramente sustentáveis. E nós temos outras que estão indo para esse caminho. E no turismo, nós vamos ter as fazendas que trabalham com o turismo rural, turismo ecológico, e que aí sim são variadas fazendas que vão ter esse olhar, sim, de cuidado, até porque quando a gente incentiva o turismo nas fazendas, o visitante cobra muito da fazenda para que ela seja sustentável. Então, isso é bom, porque a gente tem não só o poder público ali ajudando, incentivando, mas a gente tem também a pessoa que vem visitar, e ela dá ideias, dá dicas, ela cobra, ela ajuda. É muito bom. Exatamente, talvez ela traga outras formas, outras características da região dela, e pensa, poderia fazer nesse sentido, porque não nesse sentido? Nesse sentido é mais ambientalmente melhor, mais seguro, enfim. É uma contribuição tanto do poder público quanto dos próprios turistas, né? Exatamente. E com relação... Eles só contribuem, só ajudam. Exatamente. E com relação à sustentabilidade, quando se fala em sustentabilidade, para a senhora, tanto a questão em meios práticos, meio acadêmico, meio de pesquisa que a senhora está inserida, a sustentabilidade, ela é vista como um prejuízo ou como uma lucratividade? Bom, aí depende. Eu vou ter os 2 olhares, né? Eu tenho dentro da pesquisa, eu tenho dentro do centro acadêmico um olhar de que sim, a sustentabilidade ela é um fator que contribui positivo e não se choca com a questão econômica. Mas, por outro lado, trabalhando na Secretaria aqui do Meio Ambiente, a gente vê todos os dias tem que convencer alguém de que o meio ambiente não é o vilão, de que o meio ambiente não está contra a economia, nós só queremos que as coisas sejam feitas com mais cuidado, que eu observe as curvas de nível, para não deixar aquela terra preciosa, preta, e toda para a estrada, quando, né, tem um terreno mais inclinado, e aí o pessoal lavra, e da primeira chuva leva toda a terra para a estrada. Você perde uma riqueza ali, né? Então, o que nós queremos é orientar, é ajudar, porque o meio ambiente tem essa questão punitiva, mas nós temos que ver que tem antes disso uma questão educacional, de consciência. Então, o setor não está ali para multar, ele está ali para orientar, para ajudar e para demonstrar que nós queremos que as futuras gerações possam se banhar no mesmo rio que nós nos banhamos hoje. E nós, aqui na nossa região, ainda temos isso, poder se banhar em rio. Em quantos outros municípios isso não é mais possível? Que as águas estão comprometidas. Exatamente, até praias. Bom, e com relação à participação das mulheres, como a senhora verifica? Tanto na questão da própria
prefeitura, podemos dizer assim, meios acadêmicos, enfim, como que a senhora verifica esse perfil, as mulheres no agronegócio, nas fazendas, nos meios acadêmicos? Eles têm aumentado de proporção ou basicamente permanece o mesmo? Não, eu verifico que as mulheres estão à frente de grandes ideias inovadoras. Né? Nós temos algumas dessas fazendas que eu citei, que são bem sustentáveis, que se a gente for olhar, tem mulheres tocando. Né? Claro, tem a parceria ali do companheiro, tem mais quem toma a frente, quem vai, quem fala, quem faz, quem participa das reuniões, quem leva, quem traz a tecnologia para dentro da fazenda, que são as mulheres. É isso nós temos que reconhecer. No meio acadêmico vem aumentando cada vez mais, no meio político nós tínhamos, antes dessa última eleição, menos mulheres, hoje temos mais, então, sinal positivo que as mulheres estejam entrando nesse meio que lhe é mais difícil, porque tem que ter mais saco, vamos dizer assim, não sei se posso usar essa palavra, né? Tem que ter mais paciência, tem que ter, né, para poder aguentar as pressões que existem dentro do meio político, mas as mulheres precisam se integrar e precisam estar unidas para isso. Nós precisamos romper com machismos que estão dentro da própria cabeça das mulheres. Esse é um desafio ainda que nós temos bastante grande, mas estamos vendo avanços, isso é muito bom. Ótimo. Bom, prof, eu gostaria de lhe agradecer, então, pela sua presença, por aceitar novamente nosso convite, pelas explicações, enfim, foi muito bom tê-la aqui, lhe agradeço, eu já estava com saudade. E, aproveitando, eu abro espaço, então, para a senhora fazer as considerações finais. Qual mensagem gostaria de deixar, então, ao nosso público? Olha, eu agradeço o espaço, agradeço demais ter estado aqui. A gente não tem se visto mais pessoalmente, né, Cris? E construímos uma trajetória ali juntas, aí cada um, né, tu foste construir o teu caminho, e aí está, que maravilha isso, muito bom estar aqui, reitero. E, bom, o que nós temos que fazer é nos unir para continuar pesquisando, para continuar produzindo conhecimento científico, conhecimento que valorize as nossas culturas, que valorize as nossas riquezas ambientais, nos unir enquanto mulheres e nos fortalecer também, para que nós tenhamos mais força, mais êxito nas nossas ações e que consigamos aí conquistar mudanças importantes que nós precisamos na nossa sociedade. Inclusive de visão, né? Nós precisamos romper com determinados paradigmas de pensamento social e devemos implantar novos pensamentos, como diria o Capra, de uma forma mais integrada, de uma forma mais sistêmica, enxergando o meio ambiente como um todo e nós como uma parte dele. Claro, precisamos dele, mas nós precisamos respeitá-lo também na sua lógica. Como falei antes, ele não tem mais condições de se regenerar na velocidade que nós temos sugado, explorado, utilizado. Então, precisamos respeitar a natureza. E, com isso, não há dúvidas que nós conseguimos atingir, sim, o mínimo, pelo menos, do desenvolvimento sustentável, que é crescer econômica e socialmente, com o mínimo de impacto ambiental possível, garantindo acesso à natureza, aos bens ambientais para as futuras gerações, na qualidade e quantidade que temos hoje, e talvez até melhor, mais quantidade e mais qualidade. Bom, eu reitero o convite a todos para curtir as mídias sociais da Revista Empreendedora, Instagram, Facebook, LinkedIn, e não só da Revista Empreendedora, quanto as da professora Aline, que estão abaixo. Então, convido todos a seguir, verificar os projetos, o que está sendo desenvolvido em prol do meio ambiente e ficar por dentro das novidades nesse setor. Agradeço a todos pela presença
e convido desde já a nossa próxima entrevista.